Fala galera, professor Rigueto de novo na área para a gente dar continuidade à nossa temática de Direito Penal, parte geral 1, aonde nós trabalhamos no vídeo anterior, certo? Com lei excepcional ou temporária, artigo 3º, tá? Falamos também um pouquinho sobre o tempo do crime, lembrando que luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, então a teoria que rege, né, a figura do tempo, obviamente, né, é a atividade, o momento da ação ou da omissão, né, praticada pelo agente. E a partir de agora a gente vai para o LU, né, do luta, lugar, que vale na verdade a questão da chamada ubiquidade. E aí depois eu vou tratar de alguns princípios e a gente fecha esse slide que eu vou postar para vocês já no material didático. Artigo 6º diz o seguinte, tá? Mais para ficar certinho aqui. Aí. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, já vou explicar o porquê, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria da ubiquidade. Vale tanto a ação ou omissão, quanto vale o momento do resultado. Rigueto, como assim? O que significa dizer ali, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte? Se eu falar de ação ou omissão no todo, eu poderia dizer para você que eu estaria falando de consumação, praticar todos os atos do crime e consumar o delito. Se eu falar para você sobre em parte, eu estaria falando da tentativa. Eu iniciei atos de execução, não consegui concluir e acabou praticando então a tentativa do aquele crime. Tentativa do furto, tentativa do roubo, tentativa do homicídio, tentativa do estupro e assim por diante. Então, considera-se ação ou omissão, né, considera-se o lugar onde ocorreu o crime. E por que eu preciso saber o lugar onde ocorreu o crime? Porque dependendo de onde ocorreu o crime, eu posso estar falando de Balneário Camboriú, competência do juiz para julgar Balneário Camboriú. Eu posso estar falando de Itajaí, competência para julgar de Itajaí. Eu posso estar falando de uma cidade na divisa entre Paraná e Santa Catarina, já mudou o estado. Eu posso estar falando de uma fronteira nacional, né, onde o Brasil poderia estar com um problema com outro país. Então, olha as dificuldades. Eu preciso saber onde foi praticado o crime. Ou ele foi praticado no momento em que eu pratiquei a ação ou omissão, ou ele foi praticado, ele é considerado praticado no lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Onde a pessoa morreu ou deveria ter morrido, por exemplo. Tá? Então, um ponto que eu coloco ali no material para vocês é chamado de crime à distância. Né? Crime à distância. A ação se dá em um país e o resultado se dá em outro. Disparo de arma de fogo praticado no Brasil, homicídio consumado na Argentina, ou vice-versa. Olha como o legislador foi inteligente aqui, tá? Pensando nas questões dos crimes à distância, né? Nesses países, em fronteiras com países. Se eu estou em Foz do Iguaçu e você está em Cidade del Este, no Paraná, no Paraguai, desculpe, né? E eu atiro em você no Brasil e você morre no Paraguai, o Brasil não tem competência nenhuma para entrar no Paraguai e processar você lá. Mas o Brasil tem competência de te processar aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, que é o momento em que você praticou a ação ou a omissão. Professor, mas e se eu tivesse ao contrário? Se eu estivesse no Paraguai e tivesse lá atirado, né? E você tivesse morrido em Foz do Iguaçu, no Brasil? Pois é, olha como o legislador foi inteligente. Se não dá para utilizar a teoria da ação, eu uso a teoria do resultado, por isso ubiquidade, aceitação, omissão ou resultado. Porque se você morre em Foz do Iguaçu, o que o Brasil vai fazer com aquele corpo? Ele vai empurrar para o Paraguai? Para que o Paraguai? Não, o Brasil vai ser competente para apurar, seja no lugar onde praticada a ação ou omissão, seja no lugar onde foi praticado o resultado. Então, assim, esses crimes à distância é um exemplo clássico da utilização da teoria da ubiquidade. O Brasil vai ser sempre competente, seja no momento da ação ou da omissão, seja no momento do resultado. Entenderam? Então, nessa linha de raciocínio, eu tenho, repito, a teoria da luta. Lugar, ubiquidade. Atividade, tempo, atividade. E aí no slide eu coloco aqui para você, eu explico as três teorias. Né? A teoria da atividade é o slide número 13 do material número 4, Código Penal. Teoria da atividade, o crime repúdio-se praticado no momento da conduta comissiva ou omissiva. Teoria adotada pelo Código Penal. Teoria do resultado. O crime é praticado só no momento da produção do resultado. O Brasil não adota essa teoria sozinha. Ela adota no tempo do crime, né, a figura do quando, né, a teoria da atividade, e no lugar do crime a teoria da ubiquidade. O crime é praticado no momento da conduta e no momento do resultado. Aonde eu precisar, eu vou ter, na verdade, o lugar do crime, seja no momento da ação
ou da omissão, seja no momento do resultado. E aí, nós entramos no finalzinho desse quesito, tá? desse slide, com um material chamado conflito aparente de normas. O que você entende? Vou dar até aquele momento, aquele silêncio, para você raciocinar comigo e me dizer o que você entende por conflito aparente de normas. Vou dar aquele silêncio, tá? Conflito aparente de normas. Imagine comigo que eu tenho, vamos pensar comigo, um único fato. Então, eu coloquei no material lá, unidade de fato. Eu tenho uma infração praticada. Porém, eu tenho pluralidade de normas. Eu tenho mais de uma norma que trata daquele assunto. Beleza? Conflito aparente de normas. Há um conflito de normas, porque eu tenho um fato e eu tenho mais de uma norma. E por que é aparente? É aparente porque a impressão que dá é que duas ou mais normas serão aplicadas para aquele caso e que elas estão num conflito aparente. Porque não é um conflito efetivo. E por que não é um conflito efetivo, professor? Porque elas não vão ficar em conflito. Vai aparentemente parecer um conflito, porém, no final das contas, dessas 2, 3, 4, 5 normas, uma só vai ser utilizada. Rigueto, como é que eu vou saber disso? Aí existem princípios. Existem, na verdade, formas de solucionar os conflitos, esse aparente conflito, através de princípios. Na verdade, são 4 princípios básicos. O primeiro se chama especialidade, o outro se chama subsidiariedade, o terceiro se chama consunção e o quarto, alternatividade. E eu vou explicar para vocês todos eles, para você ver como não é difícil de entender como que eu corrijo um conflito entre normas que é aparentemente existente. Não há o conflito, ele apenas aparentemente surge, porém eu vou ter 4 princípios que podem resolver esse problema. O primeiro princípio se chama o princípio da especialidade. Até existe na norma dizendo assim, são 2 caixas, uma delas tem um laço, prevalece a que tem mais. Aí vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Se eu importar uma coisa que é proibida, como por exemplo, se eu trouxer do Paraguai cigarro para o Brasil, eu tenho um negócio chamado contrabando. Matéria lá da frente do direito penal que tu vai estudar. Descaminho, contrabando e descaminho. Deixa eu explicar essas duas para você. Contrabando é quando você importa ou exporta mercadoria proibida. Cigarro é proibido. Descaminho é quando você importa ou exporta mercadoria permitida, porém não recolhe o tributo. Você pode ir para Miami e trazer 10 iPhones 11? Pode, desde que você chegue na alfândega em São Paulo e pague o tributo. Pagou o imposto, fechou. Daí tu vai dizer, professor, mas não vale a pena trazer, porque daí o imposto é muito alto. Então não traga. Você tem um limite. Você pode ir para o Paraguai ou para a Argentina e comprar bebida? Pode, tem um limite de vinho que você pode trazer da Argentina. Passou desse limite, tem que pagar o tributo. Você entendeu? Isso é descaminho. Agora, contrabando é exportar ou importar mercadoria proibida. Se eu for para os Estados Unidos e trouxer cocaína, cocaína é permitido? Não, cocaína é proibido, professor. Então seria contrabando? Não sei, você acabou de falar que importar ou exportar mercadoria proibida é contrabando. Olha só o interesse. Eu tenho uma única conduta, importar ou exportar cocaína. Eu tenho 2 normas, porque eu tenho o contrabando, Código Penal, artigo 334, e eu tenho o tráfico de drogas, Lei Especial 11.343/2006, artigo 33. Aparentemente, essas 2 se aplicam ao caso concreto. Porém, uma delas é a caixa com o laço. Qual que é mais específico? Olha o nome do princípio, especialidade. Qual que é o mais completo? Qual que é a mais perfeita? É a lei de drogas. Então, logo eu vou utilizar o princípio da especialidade e a lei de drogas se aplica, acabou o conflito aparente de normas. Tá vendo? Segundo exemplo, matar alguém. Se eu mato alguém, eu pratico um homicídio. Porém, se uma mulher mata alguém, certo? Se uma mulher mata, aliás, o próprio filho durante o estado puerperal, que é uma depressão pós-parto decorrente de uma espécie de depressão pós-parto, ela pratica um crime chamado infanticídio.
Você já parou para pensar que se eu tirar o estado puerperal dessa mulher, eu estou falando de homicídio? Ou seja, matar alguém é matar alguém. Seja na verdade a criança ou seja o adulto, eu estou matando alguém igual. O outro, que é a mulher que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, ela é mais específica. Então, se a mulher se encaixa exatamente nessa conduta, eu tenho o infanticídio. Se a mulher não se encaixa nessa conduta, eu tenho o homicídio, princípio da especialidade. Perfeito? Então, primeiro princípio para solucionar o conflito aparente de normas, o princípio da especialidade. Segundo princípio, tá? O princípio da subsidiariedade. Segura as pontas aí, peraí. Vamos segurar aqui para... Segundo princípio que nós temos, tá? Princípio da subsidiariedade. O legal do vídeo gravado assim é que você faz, improvisa, sai, levanta, fecha a porta, volta. Né? Princípio da subsidiariedade. Esse princípio eu tenho que trabalhar com vocês junto com a letra C, que é o princípio da consunção. E por que você vai entender por que eu vou trabalhar os dois? Subsidiariedade diz assim, ó, descreve um grau menor de violação do mesmo bem jurídico. Consunção, um fato mais grave e mais amplo absorve o menor. Olha só. Pensa comigo, eu vou furtar a tua casa. Para eu furtar a tua casa, tu não vai abrir a porta para mim. Eu vou ter que, obviamente, invadir a sua casa. Então eu vou violar o domicílio, crime pequeno, para praticar o furto, crime maior. Perfeito? Se eu... Olha o que acontece. Eu violei o domicílio e cheguei no furto. O crime maior absorve o crime menor. Eu tive que violar seu domicílio para furtar a casa, certo? Eu tive que dirigir perigosamente para praticar o homicídio culposo. Eu tive que lhe agredir para que você chegasse ao resultado morte. O crime maior absorve o menor. Sempre. Perfeito? Eu tive que efetuar o disparo de arma de fogo para que você morresse. O porte de arma fica absorvido pelo homicídio. Isso é a consunção. O crime maior absorve o crime menor. Rigueto, e o que é a subsidiariedade? Pega o mesmo exemplo agora, o mesmo exemplo. Os mesmos exemplos. Violação de domicílio, furto, perfeito? Se eu violar o domicílio e chegar no furto, consunção. O maior absorveu o menor. Se eu só violar o domicílio e não praticar o furto, tá vendo? Eu tinha a opção do furto, mas eu não pratiquei o furto. Eu pratiquei só o pequeno. Eu tenho a subsidiariedade. Eu fiquei só no menor. Se eu só der o tiro, mas não matar, eu fiquei só no menor. Se eu só bater, mas não morrer, eu fico só no menor. Se eu só dirigir perigosamente, mas você não morrer, eu fico só no menor. Você entendeu? Subsidiariedade, olha lá o texto de novo. Descreve um grau menor de violação do mesmo bem jurídico. Sequestro e extorsão mediante sequestro, arma de fogo e homicídio com emprego de arma de fogo. O subsidiariedade eu estou sempre no mais, eu nunca chego no maior. Consunção, um fato mais grave e mais amplo absorve o menor. Deu para compreender? Ou seja, subsidiariedade é o de baixo, consunção é o de cima. A consunção sempre absorve o menor. E o último princípio que vai solucionar o conflito aparente de normas é a alternatividade. É aquele crime que traz várias condutas, várias formas de cometer um delito, mas na verdade você pratica por um único delito só. Então, por exemplo, tá? Se você olhar o artigo 33 da Lei de Drogas, lá diz que eu posso adquirir, transportar, ter em depósito, expor à venda, trazer consigo. Eu posso trazer, fazer inúmeras condutas com vários tipos de droga, porém eu pratico um único crime de tráfico de drogas, certo? Então, repito, conflito aparente de normas é porque eu tenho uma única conduta, eu tenho mais de uma norma que aparentemente se aplica a essa conduta, essas normas aparentemente entram em conflito, porém, eu vou utilizar apenas uma delas. Como? Bom, não sei, professor, depende. Posso usar a especialidade, a conduta mais top, mais especial, elimina a conduta mais genérica. Subsidiariedade, a conduta menor nunca chega ao maior, ponto. Consunção, a menor passou e eu cheguei na maior, então a maior abarca. E alternatividade, eu tenho várias condutas numa única ação só, eu vou responder por um único delito só. Tá
Tá aí então o conflito aparente de normas. Nós abordamos nesse primeiro ponto, e que vai ser nosso objetivo da aula hoje na live, aqui no Instagram e pelo sistema Blackboard da Univale, tá? Eu espero todos, tá? Tanto aqui quanto lá. A vantagem que eu repito para vocês é que alguns professores estavam relatando uma certa instabilidade no Blackboard. Eu vou estar tentando me conectar, vou estar tentando agir, mas vou estar aqui online, quero a galera o máximo possível online. Eu agradeço a todos aí que passaram a me seguir, né? De ontem para hoje houve um acréscimo gigantesco aí de seguidores, porque a gente vai fazer esse vídeo online, vocês vão poder participar. Top das galáxias, para quê? Para que a gente resolva todas as dúvidas possíveis, inclusive em relação aos trabalhos. Tenho conversado aí com a Jéssica e com a Patrícia, minhas duas bases aí, né, de contato com os primeiros períodos da terça e da quinta-feira, né? E eu espero que todos possam participar hoje, tanto do Blackboard quanto do online aqui, para a gente poder tá tirando todas as dúvidas possíveis com vocês. Beleza, pessoal? Até em breve com mais vídeos, tratando aí de outros artigos, a gente vai evoluindo. Até então, tudo mantido as datas, provas e trabalhos, capriche no trabalho, estuda bastante, tá? E aí em breve a gente volta com mais vídeos para vocês. Grande abraço!